Gente, olha, vou falar da nossa primeira página, que tem uma coisa que já está dando um zum enorme aí, repercutindo muito, inclusive nas redes sociais, aliás, mais ainda nas redes sociais, que é ainda a ex do Wesley Safadão, a Mileide Mihaly. Depois, né, de ter revelado a história da traição, porque aquela entrevista foi uma longa entrevista, uns 40 minutos, eu acho, de entrevista para o Na Lata eita, meu Deus, sumiu o nome agora, mas da Antônia Fontinelli. O que acontece, gente? O pessoal começou a dizer, e aliás foi mesmo, o momento, acho que mais deu repercussão da entrevista, não foi nem a questão da pensão, dele botar na ponta do lápis e querer dividir IPTU, condomínio, internet, aquelas coisas. Foi quando pela primeira vez ela contou com todas as letras a história da traição, não é? Quando o Wesley já estava com a atual mulher, com a Tiane, que na verdade está agora à espera do segundo filho do casal. O que acontece? Depois que tudo isso rolou e ainda está repercutindo, porque essa entrevista da Antônia Fontinelli teve muita repercussão e foi muito bem feita realmente, o que acontece? O nome da Mileide Mihaly, o nome da ex do Safadão, é um dos mais cotados para entrar na nova edição da Fazenda, que começa agora em setembro. Isso é uma notícia boa, pode ser boa para ela, pode ser até que ela não aceite, a Record não confirma, porque tudo é em sigilo, quem vai participar, quem não vai. Mas, por outro lado, trouxe uma onda o pessoal rebatendo e falando assim, tá vendo? É por causa disso que ela deu a entrevista para o Na Lata. É por causa disso que ela está contando essas coisas do ex-marido. É por causa disso que ela resolveu botar lenha na fogueira, abrir o jogo, falar tudo o que ela falou, o que muitas pessoas consideraram desnecessário. Então, esse momento em que pinta esse zum dela ser um nome cotado na Fazenda, não duvido, né? Pessoal, a produção do reality show gosta de pessoas que estejam na mídia e que estejam envolvidas em polêmica, que atraiam a atenção do público, porque isso, claro, que reflete no próprio desenrolar depois do reality show, tanto que a Nádia, aquele horror do Power Couple, já foi escalada. Por quê? Porque ela deu muito bochicho, muita polêmica, ela era até odiada por uma parte do público, não é? Então, o critério, ela cabe, a Mihaly cabe nesse critério de escolha da Fazenda, mas não existe essa confirmação. O que existe e o que pode, nesse momento, se virar contra ela, se essa onda crescer, é exatamente a história que, puxa, é apenas coincidência? Ela, de repente, dá uma entrevista bombástica como essa e, na sequência, é chamada pela Fazenda? Ok, é isso mesmo. Seria uma ordem natural de acontecer das coisas. Agora, não que ela tivesse feito isso de propósito. Isso eu não acredito, não. Eu acredito, sim. A entrevista foi bombástica, está tendo maior repercussão, chamou a atenção da produção e cogitaram o nome dela, cogitaram fortemente, porque a reação do público está sendo muito forte também. Ela não tem culpa disso, né? A Mileide, ela não deu a entrevista por conta de pensar que fosse para a Fazenda ou porque teria sido convidado para a Fazenda, não faz o menor sentido, gente. Eu acho que essa mistura, não é, entre vida pessoal e uma carreira ou simplesmente o fato de estar em exposição e isso trouxer algum benefício, eu acho que não chega a esse limite. Nesse tipo de coisa eu não acredito. O que eu vi naquela entrevista foi uma mulher que está bastante abalada com toda a situação e com os últimos acontecimentos, né? Abalada como mãe, porque não concorda com uma série de coisas que o pai faz com o filho, abalada por conta dessa história toda da pensão, ainda, não é, com uma ferida aberta, apesar do tempo já ter passado, com a história da traição, e resolveu, num momento, falar tudo o que ela falou, como se ela tivesse mesmo
fazendo uma confidência para a amiga dela, que a gente sabe que a Antônia é e sempre foi, e sempre tomou o lado dela e sempre será nessa história. Então, eu acho que agora chegar e começar a dizer, ah, fez isso para aparecer, fez isso para ir para a Fazenda, vocês estão invertendo a ordem das coisas. Não é por aí, na verdade. Pode ser uma consequência, justamente porque o critério de seleção tem a ver com o momento que ela atravessa, tem a ver com o momento de exposição, de estar polarizando a opinião das pessoas, muita gente a favor, muita gente contra, ela dar entrevistas contando as coisas do passado, até aí, ok, mas fazer uma coisa pensando na outra, aí realmente eu acho que vocês estão querendo minimizar ou desqualificar uma situação em que ela sofre por estar atravessando atualmente, né? Eu acho que na primeira entrevista que a Milady deu para Antônia Fontinelli no Na Lata, a gente chegou aqui e falou, poxa, meu, desnecessário, isso é coisa de ex que não se conforma, que só quer falar mal, cada um toca a sua vida, deixa ele em paz, isso pode prejudicar a carreira. Aquele era um momento, né? E realmente achei tudo isso e falei tudo isso aqui. Esse momento é outro. Esse é outra história, é outra situação. Porque não começou com uma coisa de ex, né? Jogando a mágoa para cima do ex-marido, da atual esposa. Não. Essa história, ela tem como centro o filho. E isso realmente modifica todo o panorama. Na esteira ou na rasteira de estar contando toda essa história do filho, de estar falando de todo o desentendimento em relação a essa pensão e o tipo de exigência que ele faz, é que aí acabou voltando lá na origem de todo o problema, que foi a separação. Casos de separação traz a pensão. A pensão está em conflito. Você está falando sobre isso, você vai lá na origem. Por isso que ela acabou voltando na história da separação. E aí, a gente viu que a mágoa ainda é muito grande, que o sofrimento pelo que ela passou foi muito difícil. E qualquer um que passasse por uma situação de dar um flagra, né, no marido ou na mulher que estivesse traindo, e essas histórias de motel, elas são um clássico, né, nesse capítulo de traição na vida sentimental, a gente sabe que as reações podem ser as piores possíveis, não é? Porque sempre é um choque muito grande. A gente já viu que esse tipo de coisa pode até acabar em morte. Ela mesma diz, eu tive um surto, eu surtei, né? Eu pisei no acelerador do carro e bati no carro que rodopiou. Foi isso que ela fez. E quando ela desceu para porrada. Ela desceu para bater nos dois, realmente. Vocês já não viram milhões de vezes essas histórias? Sim, viram. E essas histórias deixam marcas. E foi numa marca dessas que ela acabou indo bater novamente e aí a coisa dói de novo. Foi por isso as lágrimas, pelo menos isso, gente, no meu entender, na maneira como eu senti essa história. Por isso, eu não acho justo, hoje estourando essa bomba, de que ela possa estar na Fazenda, de que ela teria sido selecionada ou já esteja para ser selecionada e ser comunicada, misturar isso com esse momento da vida pessoal que ela atravessa para dizer que foi tudo premeditado, que foi tudo interesse, que realmente usou de coisas difíceis da vida para poder aparecer na televisão, aí eu acho um pouco demais, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que ela vá, pode ser que ela faça uma bela participação, pode ser que exista o convite, pode ser que ela não vá, não é? E a coisa fique por isso mesmo. Então não mistura, não vão precipitar as coisas, começar a fazer um julgamento para desqualificar uma situação em que ela possa de fato ter razão em tudo isso que ela coloca, e eu acho que ela tem, né? Então vamos com calma, gente, porque realmente não dá para querer já, sabe, partir para agressão mesmo, verbal, como está acontecendo. Esse tipo de coisa não existe. A gente tem que analisar de acordo com o momento, né? Ver realmente nessa história, botar preto no branco, mas já sair dizendo, foi por isso, nem sabem se ela está confirmada. E se tiver confirmada, eu volto a dizer para vocês, só para fechar essa minha parte aqui, pode ter sido sim em função da entrevista, o programa procurar por ela por conta da entrevista, não ela ter dado
dado a entrevista para poder ser procurada para o programa, porque esse tipo de coisa não existe, ainda mais a essa altura do campeonato, quando está quase fechado o elenco da próxima edição da Fazenda. Aliás, muita gente está se oferecendo para participar do time, mas também não é assim. Eles é quem escolhe e aí, ó, isso não tem outra maneira, realmente, tem que ser escolhida. Não adianta você tentar convencer para ser escolhida. Não funciona dessa maneira, tá? Vladimir Alves está aqui com a gente, Thiago Rocha também. Tudo bem, meus amores? Boa tarde, Felipe Campos, boa tarde. Cadê? Boa tarde. Ei, tudo bom? Tudo jóia. Então vamos só para fechar esse assunto e começar com a nossa roda da fofoca. O que vocês acham disso tudo, Vlad? Eu acho que essa entrevista não tem nada a ver com ida para a Fazenda, até porque a Antônia Fontinelli não ia compactuar com um negócio desses. É bom esse aspecto, para começar também é muito legal. Porque a própria Antônia falou assim, todos os na lata, todas as edições, tem eles acompanham e há uma edição. Dessa vez teve um acompanhamento jurídico também. Jurídico, exatamente. Então ela não ia colocar a cara a tapa num algo que fosse para colocá-la ou promover lá a Fazenda. Isso mesmo. Ela tem os fãs dela, tem os seguidores dela, tem o público dela. Sim. E querendo ou não, se bobear, é uma forte candidata à Fazenda. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, mas que se acontecesse realmente dela ir, seria uma forte candidata. Todo mundo ia estar de olho no comportamento dela, para falar, ó, até que ela é legal, ó, não, mas a Safadão tinha toda a razão. Essas coisas realmente, né? Fala, Eu Thiago. acho que se não pensaram, tem que pensar, tem que convidar e assinar contrato logo. É verdade, porque é uma boa ideia. Ela é um personagem, a Milady é um personagem que, primeiro, vai ser conhecida pelo Brasil todo, porque no Nordeste, principalmente em Fortaleza, no Ceará, ela já é muito conhecida. Né? Mas eu acho que o Brasil inteiro tem curiosidade de saber, por exemplo, o que ela... um pouco mais. o que ela tem para mostrar e colocar na balança e falar assim, poxa, o Safadão está falando demais, não, a Milady está falando demais. Porque todo mundo tem essa curiosidade de conhecer um pouco mais da intimidade. Quantas pessoas a gente não conheceu a intimidade? A própria Viviane Araújo mesmo, que a gente tinha um aspecto da Viviane, aquele mulherão, aquela coisa toda. E não, Nani People, a mãezona de cozinhar para todo mundo dentro da Fazenda. Dá para revelar muita coisa mesmo, né? Felipe. Olha só, me impressiona muito tudo que você posta sobre a Milady, ou seja, o vídeo, que nem esse vídeo da entrevista, ou algum post, qualquer um que a gente se refira à Milady, é impressionante a quantidade de views, é impressionante a forma como o público gosta dela e a quantidade de seguidores realmente que ela tem e fãs, mesmo eu não entendendo muito bem o que ela faz. Olha aqui, um trechinho da entrevista que a Antônia postou no Instagram dela, no Lady Fontinelli, já está com 2.021.339 visualizações nesse momento, para você ter uma ideia. Isso é um trecho, apenas um trechinho da entrevista no Instagram. Então, imagina essa no YouTube, na Lata mesmo, o programa da Fontinelli no canal dela no YouTube, 2.700.000 visualizações, olha só. Então imagina essa menina num reality show, imagina na Fazenda, que é um reality show fortíssimo, a gente sabe, depois do Big Brother é a Fazenda mesmo, né? E o que ela poderia render. Então é uma boa ideia. Agora, isso não quer dizer que as pessoas possam usar contra ela. Aí eu acho que a coisa é complicada. Fala, Felipe. Então, de um vídeo, né, que eu repliquei o vídeo do Na Lata, só no meu Instagram deu 212.000 visualizações. Tá, então, quer dizer, é muita coisa. E talvez, como eu tenho essa dúvida também, como eu acabei de dizer, mesmo sem saber realmente o que ela faz, quem ela é, talvez seja um nome muito interessante até para desvendar toda essa história, o que ela faz, como ela é, personalidade, enfim, porque nós conhecemos a Milady através das redes sociais, né? É muito difícil você ver ela dando entrevista ou ela participando realmente de programas de televisão. Eu acho que o Na Lata foi o primeiro. Mas com a presença dela na Fazenda, vivendo diariamente, a gente consegue fechar aí uma personalidade e um perfil dela, né? Mas eu acho que não vai ser fácil esse convencimento.
Por quê? Porque ela está no meio dessa briga judicial aí. Da guarda do filho. É. Sim. Se a Milady for, é um passo a mais para o Safadão ir atrás da guarda definitiva do filho e aí dá um grande transtorno também. Ah, mas puxa vida, não é justo também. mais que a mãe deixe pode com a trabalhar, avó, porque ela vai estar trabalhando. É, mas eu acho e ele que- pode ficar Mas isso com pode a ser usado avó. contra ela. Eu acho que isso pode ser Não, usado pode contra ser ela. usado realmente, viu? Gente, olha, só um momento aqui que o Vlad estava falando de como foi difícil essa entrevista, tanto que não é uma coisa que valeria a pena ter sido premeditada para que ela pudesse entrar num reality show. Quando a Antônia Fontinelli, vamos ver se dá para ouvir aqui, ela mesma fala como essa entrevista foi feita. Olha, que é o seguinte, vamos ver. Deixa eu ver. Amanhã ou depois não tenha nenhum problema, para que a gente tenha muito cuidado nessa edição, para não colocar nenhuma vírgula no lugar errado e para que realmente só Aqui, ó. fique ali com muita clareza a verdade dos fatos, ok? Então eu peço a compreensão de vocês e amanhã... Então, aí ela anuncia, mas aqui ela estava falando que, na verdade, ela fez a entrevista o tempo todo com o pessoal do jurídico, ou seja, com advogados presentes, não é? Porque muitas vezes a Milady não sabia explicar juridicamente como era a situação e por coisas que pudessem, de repente, prejudicar tanto a Antônia quanto a própria Milady. E agora, vamos aguardar, né? Seja o que Eu for aí. acho que o Safadão precisa se manifestar. Eu acho que ele não vai se manifestar. Mas eu acho que precisa, Eu porque também acho, o que eu né? tenho Ontem a sentido gente nas falou redes isso aqui. sociais... E, aliás, acho que todos os canais e programas estão abertos para ele aí, na verdade, Pois né? é, Safadão. Quiser falar, estamos aqui para te ouvir. Exatamente, viu? Bom,